Olá, Igreja Paz! Seja bem-vindo à Escola de Discípulos. No encontro de hoje, nós vamos continuar falando sobre o Evangelho de João. Hoje, nós iremos ver sobre como o Evangelho é dividido e também sobre os milagres de Jesus realizados nesse Evangelho, ou melhor, descritos neste Evangelho. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe na Escola de Discípulos. Como já foi falado no encontro anterior, o Evangelho de João é um dos mais profundos e complexos. Ele é feito em várias camadas, então a leitura dele vai acontecendo também em várias camadas. Para entender bem o Evangelho de João é necessário ler, não apenas uma vez, mas 2, 3 ou quantas vezes forem necessárias, porque a cada leitura nós vamos aprofundando algo mais, entendendo mais um pouquinho sobre o Evangelho de João. Cada palavra, cada expressão do Evangelho joanino, ele é caracterizado por uma teologia por trás. As palavras não foram colocadas ali de forma gratuita, mas são muito bem escolhidas pelo evangelista e muito bem aplicadas na sua teologia. O Evangelho de João ele é dividido em 4 partes, das quais o autor do Evangelho vai descrevendo a sua teologia. E para entender o seu Evangelho é necessário entender também essas 4 partes. A primeira parte é o prólogo, no capítulo 1 até o versículo 18. A segunda parte é o livro dos sinais, que é um trecho mais longo do Evangelho, que vai do capítulo 1 até o capítulo 12. A terceira parte é o livro da glória, que vai do capítulo 13 até o capítulo 20. E a última parte é o epílogo, que fica no último capítulo, no capítulo 21 até o final do Evangelho. E por mais que o Evangelho esteja dividido em partes, ele tem uma mesma construção, exceto pelo epílogo, que parece que foi acrescentado posteriormente à primeira escrita do Evangelho. Comecemos então pelo prólogo. O prólogo, como eu disse, do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 18. E já mostra no início o que João está disposto a fazer no seu escrito. Os outros evangelhos, eles vão falando aos poucos quem Jesus é. Ele vai falando aos poucos que Jesus é o Filho de Deus. João já quer dizer que Jesus não só é Filho de Deus, como é Deus com o Pai. Quando, no prólogo, ele afirma que o Verbo era Deus e estava com Deus. Vamos ler um trechinho então do prólogo para que a gente possa entender bem isso. Capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. João, ele está falando do Verbo. Nós sabemos que o Verbo é Jesus, né? E ele vai dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ou seja, lá no princípio de tudo, o Verbo já estava com Deus. Ou seja, Jesus já estava com Deus. Ele não havia sido encarnado ainda, mas ele já estava com Deus. E ainda no mesmo versículo 1 já diz assim, e o Verbo era Deus. Ou seja, aqui o evangelista já está mostrando a divindade de Jesus. E não só isso, ele está falando da criação. No 3º versículo está dizendo assim, tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Jesus estava presente na criação. Antes de se encarnar, antes de vir ao mundo, Jesus já estava com Deus desde o princípio da humanidade. Antes mesmo, no princípio da criação, lá estava o Verbo, ou seja, lá estava Jesus, ainda sem encarnar,
sem assumir a nossa condição humana, mas ele estava lá. E tudo, diz a palavra, versículo 3, tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Jesus participa ativamente de toda a criação. O Verbo participa ativamente de toda a criação. Então lá no livro do Gênesis, quando Deus começa a falar e dizer, e o livro do Gênesis expressa bem isso, e Deus disse, faça-se a luz. E Deus disse, faça-se o firmamento. Esse dizer de Deus, esse falar de Deus, Deus usou uma palavra. E a palavra é o Verbo. E o Verbo é Jesus. Tanto que quando nós observamos lá no livro do Gênesis, Deus, ele não está realizando a criação sozinho. Tem mais alguém com ele. Vejamos. Pega a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Diz o seguinte: Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. É interessante porque até o versículo 26, a palavra de Deus vai discorrendo e vai falando assim, e Deus disse, faça-se, e Deus disse, faça-se. Mas no versículo 26 é plural. Significa que quando Deus criou o homem, ele não criou sozinho. Significa que tinha alguém com ele. Quando Deus fala assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando o livro de Gênesis foi escrito, ainda a religião judaica não tinha concepção da Trindade. Mas agora, nós que temos a concepção da Trindade, nós que entendemos que o Verbo estava com Deus, agora nós entendemos que quando é usado plural, Deus está falando de Jesus e também, claro, do Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Nós não somos só imagem e semelhança do Pai, nós somos imagem e semelhança da Trindade. Com isso, nós percebemos essa relação que João está falando do Verbo com o Pai lá na criação, lá no começo de tudo. Vamos continuar lendo, vamos voltar ao Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14 agora. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Ora, então esse Verbo que estava lá junto do Pai, agora se fez carne. É isso que João está afirmando. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra, esse Verbo do Pai, pronunciado lá no livro do Gênesis, lá no princípio da criação, agora este Verbo se fez carne. E vamos continuar a leitura a partir do versículo 16. Pois de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, senão o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Também, no Evangelho de João há uma referência a Moisés. Jesus é considerado, no Evangelho de João, o novo Moisés. Essa referência não é uma referência direta, mas uma referência indireta. Quem conhece um pouquinho o Antigo Testamento, e a história de Moisés, vai perceber bem essas referências do Evangelho de João com Moisés. E Jesus, ele é considerado o novo Moisés. Então, houve um Moisés no Antigo Testamento e o Evangelho de João agora considera Jesus como um novo Moisés, um novo enviado de Deus. Só que Jesus não é só um profeta como Moisés. Jesus é o Filho de Deus. E esse Filho de Deus é o único que conhece o Pai. Versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus a não ser o seu Filho unigênito. Ou seja, nem mesmo Moisés conseguiu ver a Deus. Moisés
determinado trecho do Antigo Testamento diz que viu as costas de Deus, porque Moisés não podia olhar Deus face a face. Mas o Filho unigênito de Deus viu Deus. Este conhece Deus. Ok, depois do prólogo, nós temos o Livro dos Sinais. Por que se chama Livro dos Sinais? Porque neste livro nós temos os sinais de Jesus. E conforme João, quais são esses sinais? Esses sinais são os milagres que Jesus realiza. Diferente dos outros evangelhos, que tem muitos milagres, o evangelho de João existe apenas 7 milagres. E João não chama de milagres, João chama de sinais, porque ele quer ensinar alguma coisa com esses milagres. Diferente, por exemplo, do evangelho de Marcos, que tem muitos milagres, é diferente de João. João, ele escolhe 7 milagres, os chama de sinais, e com esses 7 sinais ele quer fazer teologia, tanto que cada milagre tem um ensinamento, e é como se por meio de cada um desses milagres, ou seja, por meio de cada um destes sinais, João está revelando tudo aquilo que ele já disse no prólogo. Então no prólogo ele faz uma introdução, e agora no livro dos sinais, por meio dos milagres de Jesus, João está afirmando tudo aquilo que ele já disse no prólogo e agora está se concretizando no decorrer da vida de Jesus, descrita por meio desses 7 sinais. E junto com os 7 sinais, vem alguns discursos de Jesus e alguns discursos muito importantes para a nossa fé. O primeiro milagre descrito no Evangelho e também o primeiro milagre realizado por Jesus é o milagre nas bodas de Caná, que João chama de sinal. Nós já falamos um pouquinho sobre esse milagre quando nós falávamos sobre Maria. Por meio da sua intercessão, ela antecipa a hora da glorificação de Jesus. Jesus, no Evangelho de João, ele é glorificado na cruz, mas há uma antecipação da sua glória nesse milagre das bodas de Caná. Capítulo 2, versículo de 1 a 12. Nós não vamos ler agora, porque é um pouco longo o texto, mas acho importante você pegar esses textos depois e poder ler e poder compreender bem o que cada um desses textos significa, o que cada um destes milagres significa. Mas para que você entenda que Jesus também é glorificado aqui, vamos ler ao menos o versículo 11 juntos. Capítulo 2, versículo 11. Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Isso que eu havia falado sobre a glorificação de Jesus. Existem apenas 2 momentos em que é falado isso no Evangelho. Um é aqui, nas bodas de Caná. O outro é quando Jesus estava às vésperas da sua crucificação. O segundo sinal no Evangelho de João é a cura do filho do funcionário real. Esse trechinho está em João, capítulo 4, versículo 46 a 54. Aqui mostra a fé do funcionário que pede a Jesus para seu filho ser curado, e Jesus diz: olha, seu filho já foi curado. Então, quando o funcionário volta para sua casa, percebe que o filho foi curado exatamente naquela hora que Jesus falou. O terceiro sinal é a cura do homem na piscina de Betesda. Está em João, capítulo 5, dos versículos 1 a 18. Esse trechinho mostra o homem na piscina de Betesda. Jesus estava passando por ali. Essa piscina, de tempo em tempo, um anjo vinha visitar, agitava as águas e quem pulasse por primeiro na piscina era curado. Isso desde o Antigo Testamento. E Jesus estava ali e percebia que um homem estava ali, mas não era curado. O homem se justifica dizendo que quando ele percebe as águas se agitando, ele não tem ninguém para o levar. Mas Jesus vem e o cura para dizer: ele não precisa daquela piscina, ele precisa de Jesus na vida dele para ser curado. Ele não precisa de outros meios, de outros artifícios para Deus manifestar a sua cura. O próprio Jesus pode fazer o mesmo e muito mais do que aquele anjo fazia. O quarto sinal é a multiplicação dos pães.
João relata somente uma multiplicação dos pães. Os outros evangelhos relatam 2. Mas, como já foi dito, João não quer dizer a quantidade dos milagres de Jesus, ele apenas quer fazer teologia. E aqui ele usa do milagre da multiplicação dos pães para fazer a teologia de que ele é o pão da vida. Então a multiplicação dos pães está em João, capítulo 6, dos versículos 1 ao 15. Porém, todo o capítulo 6, todo o trecho do capítulo 6, junto com a multiplicação dos pães, tem um grande discurso de Jesus dizendo que ele é o pão da vida. E, na verdade, um dos discursos mais belíssimos que a gente pode entender a relação de Jesus com a Eucaristia. Há aqui também a referência com Moisés. Moisés foi aquele que deu o maná do deserto para o povo de Israel, e agora Jesus não dá um maná, Jesus agora se dá como o pão vivo descido do céu. Ele é o pão vivo descido do céu. Vejamos no capítulo 6, versículo 34. Disseram-me: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Versículo 51. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é minha carne, para a vida no mundo. Versículo 54. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois minha carne é verdadeiramente comida, e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Versículo 57. Assim como o Pai, que vive, me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Irmãos, essa é uma linda referência à Eucaristia. No Evangelho de João nós não temos o trecho em que Jesus institui a Eucaristia. Porém, temos essa referência dele como pão do céu e quem come deste pão viverá eternamente. Vale a pena ler todo esse capítulo 6 para que possamos aprofundar melhor toda a compreensão sobre a Eucaristia. Jesus é o pão vivo descido do céu. Ele nos deixou de presente o seu próprio corpo, seu próprio sangue dado a nós. E juntamente com o milagre da multiplicação dos pães e também todo esse discurso de Jesus, o pão da vida, nós temos o momento em que Jesus caminha sobre as águas. E este é o quinto sinal. Capítulo 6, versículo 16 a 21. E por que esse trecho é importante? Bom, na antiguidade, eles entendiam que o mar era o lugar onde o mal estava, era o lugar onde o mal morava. O mar, ele era um lugar onde não se podia controlar. E por isso eles acreditavam que o mar era o lugar do mal. Bom, e aí nós temos também a referência do Antigo Testamento em que Moisés, ele abriu o Mar Vermelho para que o povo pudesse passar. Ou seja, Moisés, ele tem domínio sobre as águas. E agora, Jesus, ele não só abre o mar, mas ele caminha sobre o mar para dizer: Jesus é o novo Moisés, que também tem domínio sobre as águas, mas ele está acima das águas, ele está andando sobre as águas, ou seja, Jesus está acima do mal. Ninguém tinha controle sobre o mar. O mar era um lugar incontrolável. E agora Jesus, ele tem controle e domínio sobre o mar. No capítulo 9, nós temos o sexto sinal. Capítulo 9, versículo 1 ao 35. É a cura do cego de nascença. Um homem cego é curado por Jesus. Mas, a princípio,
O que tem isso de interessante? Já que Jesus curou vários cegos, por trás dessa cura, Jesus faz um discurso dizendo que Ele é a luz do mundo. Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. A mesma referência que teve lá no prólogo do Evangelho de João, quando também ele fala que ele é a luz, mas as trevas não o reconheceram. E o último sinal é a ressurreição de Lázaro, que está no capítulo 11, versículo 1 a 43. A ressurreição de Lázaro é uma prefiguração da ressurreição do próprio Jesus. E ao conversar com Marta e com Maria, Jesus afirma: eu sou a ressurreição. Vejamos o trecho, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Jesus aqui não só apresenta a possibilidade de ressuscitar Lázaro, mas ao mesmo tempo em que ele realiza o milagre da ressurreição de Lázaro, ele se manifesta como a ressurreição e a vida, como aquele que pode nos ressuscitar e dar a vida eterna. E assim, nós finalizamos essa parte sobre os sinais de Jesus no Evangelho de João, e no próximo encontro nós vamos continuar falando ainda sobre o Evangelho de João. Fique atento, na próxima quarta-feira, às 19 horas, na Escola de Discípulos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.